A gente começa hoje a edição do RCC News trazendo uma notícia de um fato que aconteceu aqui no estado do Paraná, onde uma professora acabou sendo afastada depois que ela usou fita adesiva para silenciar alunos. A professora da rede municipal de Matinhos, no litoral do Paraná, ela foi afastada após ser denunciada por usar uma fita adesiva para colar a boca das crianças que conversavam na sala de aula. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro e envolveu pelo menos 5 alunos de 6 anos. Uma mãe que não quis se identificar, ela relatou que encontrou o filho com a fita no braço e ele disse que a professora havia colocado na boca dele, a fita adesiva. A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e ouviu 7 testemunhas. O caso foi encaminhado à Justiça e o secretário de Educação de Matinhos afirmou que a professora foi substituída e aqui a Secretaria de Educação abriu um processo administrativo para investigar os fatos, né? Ele disse que a Secretaria não pode tolerar nenhum tipo de violência e até o Ministério Público também foi comunicado sobre este caso. Eu quero começar pela Regiane, saber da opinião da Regiane, porque é o seguinte, Regiane, no nosso tempo, talvez no seu nem tanto, mas no tempo do Edivaldo Magro, no meu tempo, né, acho que do Carioca também, nós tínhamos uma situação bem diferente, que até o professor, às vezes, né, tinha que usar um pouco mais, vamos dizer assim, não é de forma agressiva, mas usar um tom um pouco, né, diferente para chamar a atenção, que era muita bagunça. Sim. Hoje já é diferente, os tempos mudaram. Mas e aí, Regiane? Não podemos de jeito nenhum permitir nenhum tipo de violência, agressão e assim por diante. Mas nesse caso, a professora agiu certo, errado? O que mudou daquele tempo para esse tempo, na sua opinião? Olha, eu ia começar meu comentário justamente na mesma linha do que eu acabei de ler ali no chat, que era, imagina o excesso de estresse dessa professora ou qualquer coisa. Mas daí eu lembrei o seguinte, 2 semanas de aula, né? As aulas acabaram de começar. Então, assim, não justifica, né? Porque geralmente a gente tenta justificar um ato pensando no que poderia chega no final do ano, está estressado, está cansado, tem todas as rotulações de doenças aí, novas e antigas e tudo que vem à tona. Então, eu pensaria assim, mas não. Aqui a gente vê que é uma situação completamente diferente. E daí você pega o fator idade, são crianças de 6 anos. Gente, isso é uma violência muito grande, vamos combinar, né? Ainda não justificando e não achando normal, mas se fosse um adolescente, ainda que realmente está numa rebeldia total, até você poderia pensar assim, tá, ela chegou realmente no limite, não conseguiu e fez uma bobeira dessa daí. Mas, enfim, assim, essa pessoa realmente ela precisava ser afastada, ainda bem que a prefeitura tomou a ação de afastar essa pessoa e procurar um tratamento, né, Oséias? Porque não é normal agir dessa forma com os alunos. Acho que a gente tem outras saídas. Você chama alguém para ajudar, se chama os pais, você pede realmente para a direção, diz que você não está mais suportando, não sei, tem várias saídas ali antes de você partir para uma agressão, especialmente com criancinhas tão pequenas assim, de 6 anos. É inadmissível. Seu Luiz Neto, bom, aqui nós temos 2 situações, né? Imagina uma criança de 6 anos ter uma fita adesiva colada na sua boca porque estava fazendo algum tipo, talvez, de barulho ou incomodando a aula. Será que as crianças não vai pegar algum trauma e isso não vai depois lá na frente, né, prejudicá-la? Agora, existe uma outra situação também, porque hoje em dia, aluno não respeita mais professor também. Né? Primeiro, eu vou um pouquinho na contramão do que a Regiane disse. Natural pensar isso é o senso comum. Não se justifica a ação da professora, acredito que ela tem que sim ser responsabilizada. Há N situações que poderiam ter sido feitas se ela tem alguma situação de saúde, como, por exemplo, a depressão que acomete vários professores que entram em sala de aula. Por quê? Porque é um trabalho extremamente estressante. Às vezes o pai tem dificuldade de cuidar de uma criança só. Conheço várias famílias que falam, não pretendo ter mais filhos. Porque ter um filho só dá tanto trabalho, imagina cuidar de tantas crianças, né? É um trabalho extremamente estressante, poderia ter sido pego atestado, feito um tratamento, pedido afastamento, uma série de situações que não justifiquem a ação da professora. Sim, pode
pode gerar algum prejuízo aos alunos e essa responsabilização ela tem que acontecer. Na contramão, eu queria falar sobre as prefeituras, a responsabilidade das prefeituras. Nós temos vários casos de depressão e afastamento aqui em Maringá, na nossa rede municipal. Por quê? Porque é um trabalho extremamente estressante, não há um preparo emocional para com o profissional, não há palestras, assistência para que o professor ele esteja mais amparado para estar na sala de aula. A gente tem muito caso de professor que vai para a função administrativa dentro da secretaria porque não consegue, tem que síndrome do pânico, crise disso, crise daquilo. Então, ao mesmo tempo, não é normal um ser humano colocar uma fita adesiva na boca do outro. Essa pessoa ela não está bem. Ela precisa ser assistida por algum tipo de ajuda, né? Tanto da secretaria quanto alguma ajuda médica, alguma ajuda psicológica, porque não é normal você colocar a fita adesiva na boca de ninguém. Então, eu queria deixar essa contramão, na contramão do raciocínio só da punibilidade do profissional, porque eu acredito que ele tem que arcar com as consequências dos seus atos, assim como qualquer cidadão, mas também que as secretarias municipais, as autarquias de educação dos municípios, elas têm que ter a responsabilidade para com o profissional, porque o profissional ele é acometido sim por doenças e ele não tem a assistência que ele precisa. Vou dar um exemplo. Aqui em Maringá, são tão poucos profissionais que podem ir para a sala de aula. O nosso maior efetivo hoje em Maringá, dos 14 mil servidores, é da educação. Tá? Isso é um fato, é da educação. E na educação temos muitos professores afastados, querendo tirar licença premium, que é um direito do servidor, licença não remunerada. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro da sala de aula que esse profissional ele não quer ficar. Porque os alunos não respeitam mais o professor. Também, mas eu te digo mais aqui, só para finalizar. Hoje em dia ser professor, vou falar a verdade. É um desafio. Fácil ser professor, é um desafio, não só pelo salário, mas por N situações que são estressantes. E aí o que eu volto aqui, e é uma coisa que a gente pode pesquisar dado e questionar a prefeitura sobre isso. A quantidade de licenças sem remunerações que são pedidas e a quantidade de licenças premiums que são pedidas, que é um direito do servidor que ele ganha a partir de um tempo de contribuição e de trabalho dele, olha quantas o município acata. Porque se for acatar de todo mundo, fica sem gente para trabalhar dentro da educação. O Edivaldo Magro, vendo essa notícia aqui, eu lembrei daquele motorista do transporte coletivo, né? Por causa da bagunça da criançada, ele parou o ônibus e, não sei, num surto, que não aguentou mais e foi embora. Não brigou, não discutiu, não colocou fita adesiva, mas... E a cada dia que passa, está acontecendo esse tipo de coisa, né? Pessoas... Não sei se é por causa do estresse ou o que está acontecendo, ou a pessoa, de repente, não é nem por causa do aluno, é um problema de casa, um problema talvez está acontecendo e assim por diante, mas que não é normal, não é colocar uma fita adesiva na boca de um aluno, principalmente de uma criança de 6 anos, né, Givaldo? Com relação aos motoristas, consta que sexta-feira eles vão fazer um protesto exatamente em função desses problemas recorrentes que têm ocorrido dentro dos coletivos com estudantes. A propósito do seu primeiro comentário, Oséias, eu levei puxão de orelha de professores, eu fiquei de costa num canto de sala já, o professor me castigava, já levei reguada e imenso respeito por esses professores que fizeram isso comigo. Tu já ficou no nível? Não, eu não cheguei a isso não, mas Quando eu era... O senhor fez bagunça. Claro, o senhor fez bagunça, claro, por isso o senhor ficou de castigo, né? Havia um nível de respeito aos professores, eles entravam em sala de aula, a gente ficava em pé e só sentava quando eles nos permitiam. Então, era outros tempos, só deixar claro, né? Não estou usando comparação, que tudo evolui. Comentar assuntos desse tipo, é necessário fazer tantos recortes, não só com relação ao trabalho, ao estresse que os professores, os servidores que trabalham, né, com criança ou com adolescentes sofrem muito. Na Prefeitura de Maringá, se todo dia você pegar o Diário Oficial, você vai ver um número impressionante de pessoas com atestado médico. É de impressionar. Eu vou citar um número que talvez não seja tanto, mas que 10% da folha de trabalho da Prefeitura diária não está trabalhando. Aí isso aumenta em função de férias, pode chegar até mais que isso. Então, é difícil você fazer esse recorte em relação a esse problema específico, porque a gente não sabe o outro contraponto. Será que, de fato, isso aconteceu? Será que não foi um ato didático, algum tipo de dinâmica que estava sendo feita em sala de aula? De qualquer forma, a professora vai ser submetida aos rigores da lei. Primeiro começa com um processo administrativo, deve sim ter um problema, caso se confirme que ela tenha tido esse comportamento, tenha feito isso com uma criança, né, de 6 anos. 6 anos. Isso.
Então é grave sobre todos os Por isso que aspectos. as câmeras seriam boas, Em né? contrapartida, é muito importante também fazer esse recorte com relação ao estresse diário que esses servidores são submetidos em sala de aula. Acho que o Alexandre Silva, acho que ele não fez uma pergunta, mas parece que foi uma pergunta. Vocês já foram numa sala de aula? Só quem vai e vê aquele monte de criança, aquela rotina diária, vai entender a necessidade, como bem disse aqui o Neto, da necessidade de um amparo psicológico, um amparo mais técnico em relação Mas a aí isso. está faltando os pais entrarem em vocês cena. também não mas na sabem verdade, se não acho que tem o professor amparo não tem, psicológico. mas é que- tem obrigação Mas de é que, educar na as verdade, crianças. é o gestor Mas é- público também tomando cuidado. E Ter assim, essa sensibilidade. vamos deixar claro que é não só em relação a professores. Tem outras atividades extremamente estressantes. Eu estava tomando a sodinha num boteco aqui esses dias, aí passou a rapaziada lá da coleta e o cidadão fez um barulho com relação à coleta do container. Vai descer um sujeito do prédio, foi bater boca com a rapaziada, um gesto que leva 1 minuto do risco. E estresse, aí a rapaziada calada, sabe? Mas falei, cara, até eu dá vontade de ir lá e falei, poxa vida, não é assim. Então o estresse diário até nisso. O cidadão, às vezes você está indo para casa, o coletor para em fila dupla ali, aí toma uma certa dificuldade, uma coisa muito rápida. A reclamação, buzinaço, essa coisa toda. Então, assim, acho que todos nós, José, e você também, nós que trabalhamos, estamos subordinados a um estresse, né? Mas essas pessoas que trabalham num nível de estresse, como os motoristas e o professor, é preciso compreender, punir. A punição tem que existir. Mas não tá, se, peraí. Sim, mas lá não também se tinha questiona. estresse. Lá no Mas- seu tempo de escola também tinha Mas é estresse. Não era diferente, assim. né? Ah, não era muito mais, Não era muito era. diferente. São Não, outros nada a ver. A tempos, gente né, se Oséias? divertia, a gente não Mas são ficava em outros celular, a gente ia dar estilingada nos Oséias, passarinhos, que não era certo também, mas... Queimava São energia no novos frente da tempos. sala. Ó, uma realidade que a gente tem, né? Quando a gente fala sobre problema com o professor, a gente tem que ir na raiz, que é o aluno. Tem alunos que têm problemas psicológicos ou qualquer tipo de problema de aprendizado e não é diagnosticado. Tem família que é contra procurar um médico para entender a questão, acha que vai normalizar ou, né, melhor. Eles pedem Ritalina. Exatamente. Não só Tem que isso. dar Ritalina Não só pra isso, criança, né? qualquer Mas assim, coisa. eu vi meu professor ali, o Alexandre Silva, foi meu professor. Eu sempre fui terrível. Eu sempre fui muito amigo. Aí, ó, de- tá vendo? O senhor, Então, o senhor sempre fui era terrível, o senhor quer Sempre ainda fui. falar dos só que alunos. assim, eu O senhor sempre foi fui amigo. terrível. Eu era amigo até do guarda. Eu era amigo da dona da cantina. Mas o senhor botava o terror. Sempre fui, mas eu nunca Botava fui, o terror eu nunca na fui, escola. nunca fui Mal-educado. um bom aluno. Mal educado não. Pois é. Mal educado não. Eu Nunca sempre foi fui, mal-educado. eu sempre fui muito Jogava educado. papel na sala. Não, isso aí nunca. Jogava Mas eu papel, era fazia da- aviãozinho nas eu- costas eu do era da- professor. isso aí Se é nunca, terrível, nunca. mal educado. Eu era Desculpa. terrível, eu era terrível Se no é sentido terrível- assim, sempre gostei de conversar muito, não gostava de estudar quando eu era mais novo. Então assim, é uma realidade que cada um tem que enfrentar a sua raiz. Meus pais me levaram no médico pra entender o porquê que eu me comportava daquele jeito. E tem outros pais que não têm conseguiram essa entender? convicção. Parece Com que não certeza, muito, eu com acho, certeza. Aí uma opinião do Edivaldo que vem de outros tempos, né, do tempo da reguada, como ele disse, que é diferente da realidade hoje que a gente tem dos concordo. Você não alunos. levou nenhum Deixa apoiador claro isso, voar? deixa claro isso. Eu Mas assim, levei. eu sempre fui É um outra aluno, eu opção. sempre fui um aluno bagunceiro, mas muito respeitador. E aí o meu problema de aprendizagem. Peraí, como que pode ser bagunceiro e respeitador? Assim, a gente gostava. eu não Eu sei, respeitava a hierarquia dos diretores, mas eu mas- gostava muito de Gente, mas conversar. aqui, peraí. de Quem passear. respeita o professor de sala de aula não conversa. Então, mas todas as vezes que eu fui acontecia. repreendido, Ó, vou te dizer é uma porque eu coisa, estava ô fazendo Edivaldo, fora da meus regra. professores brigavam comigo, mas me adoravam. Todo professor final de ano, eu ganhei da escola na qual o Alexandre foi meu professor, eu ganhei a formatura de presente, porque tanto que gostavam de mim na escola. A escola pagou a minha formatura Só porque eu não que ia tem um fazer. detalhe hoje, Não gente. acontece. Vamos aqui voltar para uma realidade. Nós temos hoje uma realidade bem diferente. O Edivaldo falou uma coisa que é muito séria. Aquele tempo já acabou, não tem mais. Sim, Né? Não sim, tem sim. mais. Outra Hoje é o coisa. seguinte, hoje tem aluno que bate em professor, tem aluno que morde o braço de professor, tem aluno que ameaça Agressão professor. é ao contrário. Outra Tem, coisa. ao contrário, Ou né? quantidade de nível Tem. de, a quantidade Risca de carro de novas diretor, pessoas que estão nascendo. fura pneu de o carro de autismo, professor. o Bota autismo fogo, vem aumentando. Bota fogo. O autismo vem aumentando a cada dia. Pessoas, o Danilo Gentili, apresentador renomado, descobriu que tem grau de mas autismo. Não, então não é é uma por outra causa realidade de também, crianças Oséias. que têm algum tipo de problema, não. Oséias. São crianças e adolescentes, às vezes, Que que não não têm recebem. educação. Mas dentro de uma sala de aula, a gente pega todos esses tipos de exemplo. Tanto o aluno que você está falando, tanto o aluno que tem problemas e não foi identificado. Para um profissional, ou talvez um profissional mais uma auxiliar, dar conta de tudo isso. Tá, só que ali a gente tá falando de criança de 6 anos, né? É, Acho aqui que- no caso é criança de 6. Então, sei lá.
Bom, pelo menos fizeram, né, afastaram a professora, Exatamente. vão se apurar a responsabilidade. Agora, se tivesse câmera na sala de aula, saberíamos se foi uma Facilmente. atividade didática ou não, o que aconteceu, ou se o próprio aluno colocou ou não, e assim por diante. Pronto. Agora me espanta Certo. realmente o tempo de aula e dessa pessoa estar assim, porque se ela realmente fez isso, realmente ela tem um problema muito sério que precisa, sim, de um afastamento por muito tempo ela se tratar e até afastar mesmo da função, quem sabe, para sempre, sabe? Porque satura de tal maneira que você não consegue mais voltar para a mesma função, né? Então, eu não sei, isso que me chama muita atenção. Imagina chegar até no final do ano. Não chega. A pessoa não senhora, a sobrevive. senhora conseguiria ser uma professora hoje? Ah, Hoje em dia? Não. Não? Não. Não daria conta da molecada? Não. Não? Acho que não.